Olá, meu nome é Léo Machado, sou pedagogo, psicólogo e atuo como professor municipal dando aula para uma turminha de 4º ano. Antes de mais nada, já quero convidar-eles a, se possível, se inscreverem no canal, clicarem no sininho para ativar as notificações e ficarem por dentro de tudo de novo que aparece por aqui e também já vou convidando a ir deixando aí o seu like. Se liga só! Para você que chegou até esse vídeo buscando conteúdo de folclore, lendas e mitos nacionais, não pode deixar de clicar aí embaixo na descrição do vídeo para ter acesso a todos os links de todas as lendas que eu já trouxe aqui no canal. Vale muito a pena conferir. Espia lá! O termo Tupi-Guarani é uma espécie de árvore genealógica, um tronco dos povos originários, uma família linguística que corresponde a cerca de 20 línguas vivas espalhadas em 13 estados brasileiros. Já a crença Tupi-Guarani é um conjunto de narrativas de diversos deuses e espíritos dos diferentes grupos pertencentes a esta família. Dentro dessas narrativas, encontramos as cosmogonias, ou seja, narrativas da criação do universo, e as antropogonias, ou seja, as narrativas sobre a criação da humanidade. Assim, o vídeo de hoje se propõe a conhecer sobre a cosmogonia com o mito da criação do universo, a antropogonia com a história dos primeiros humanos, a mitologia falando sobre 7 monstros lendários e outros deuses que fazem parte desse panteão de divindades. Fiquem ligados e confiram toda essa informação. Cosmogonia Tupi-Guarani, o mito da criação. Yamandu, considerado o deus criador na mitologia Tupi-Guarani, no princípio não tinha uma forma antropomórfica, ou seja, aparência humana, sendo uma espécie de força elemental. No vazio e na escuridão sem fim, ele criou a si próprio através da jaçuca, uma substância originária, e, a partir daí, criou os céus e as estrelas, onde fez sua morada. Então, Yamandu formou 2 Ayang, ou seja, almas, uma positiva e uma negativa. E dessas almas surgiu a Yandesi, ou seja, a matéria. Criou então Araci, a deusa da noite e da lua, e com sua ajuda, Yamandu desceu ao globo, no monte do Areguá, na região do atual Paraguai, e criou tudo sobre a face da terra. Ele criou os lagos, neblina, cerração e rios, e para proteger essa parte, deu vida a Iara. Também criou o clima, tempo e o vento, e para reger essa parte, formou Tupã. Após criar as matas e os animais, fez o protetor Caaporã. Foi criando assim um variado panteão de deuses, conforme a necessidade das suas criações demandava. Existem algumas versões onde Yamandu é o próprio Tupã e Araci é Jaci, onde a narrativa a apresenta não como sua esposa, mas como sua filha. Essas variações estruturais acontecem devido a diferentes influências que são sofridas ao longo do século, modificando a estrutura oralizada. Dentre essas influências, após a colonização, está a dos europeus e dos jesuítas, que modificaram a estrutura dos contos, dos mitos, da fé, para aproximar da linguagem cristã. Sobre esse assunto, eu já trouxe um vídeo no canal chamado Fé e a Influência dos Jesuítas, que você não pode deixar de conferir. Para te facilitar, eu vou botar um link aí nos cards acima para que você possa conferir após a finalização desse vídeo. Combinado? Bem, depois de falarmos do mito da criação da terra e dos deuses,
vamos nos adentrar ao mito que fala sobre a criação da humanidade. Fiquem ligados e confiram mais essa contação. Antropogonia Tupi-Guarani, a criação dos seres humanos. Yamandu pegou um pouco de barro, amassou e moldou o primeiro homem, e, com elementos da natureza, a primeira mulher, soprando-lhes o nariz para lhes dar vida. Mas as criaturas não falavam, e o grande Deus, então, soprou em suas bocas para o dom da fala surgir. Ainda moldando sua obra, Yamandu soprou na orelha esquerda a inteligência e na orelha direita a sabedoria. Desenhou raios e trovões sagrados dentro de suas cabeças para dar início aos pensamentos. Em seus corpos colocou o rio das emoções e dos desejos, que movimentam suas águas para criar ou para destruir. Esses humanos originais, criados por Yamandu, foram chamados de Tupavé, pai dos povos, e Sipavé, mãe dos povos, os quais tiveram 3 filhos e um grande número de filhas. O primeiro dos filhos foi Tumé Arandu, considerado o mais sábio dos homens e o grande profeta do povo Guarani. E o segundo filho foi Marangatu, um líder generoso e benevolente do seu povo, e pai de Querana, a mãe dos 7 monstros legendários da mitologia Guarani. Seu terceiro filho foi Japeuçá, que desde o nascimento era mentiroso, ladrão e trapaceiro, sempre fazendo tudo ao contrário para confundir as pessoas e tirar vantagem delas. E, por fim, cometeu suicídio afogando-se, mas foi ressuscitado como um caranguejo, e desde então, todos os caranguejos foram amaldiçoados a andar para trás, tal qual Japeuçá. Crê-se que vários dos primeiros humanos ascenderam ao panteão dos deuses após suas mortes, tornando-se entidades menores. A cultura dos povos originários brasileiros é riquíssima, não é mesmo? Eu, particularmente, quanto mais aprendo sobre ela, mais tenho vontade de aprender. Mitologia indígena brasileira, lenda Tupi-Guarani e seus principais deuses, foi um dos vídeos que eu já trouxe aqui no canal, abordando essa temática cultural e que vocês também não podem deixar de conferir. Para facilitar, o link vai aí acima nos cards. E por falar em interessante, vamos conhecer sobre os 7 monstros lendários Tupi-Guarani, citados no mito da criação da humanidade, mas agora, conhecendo mais a fundo, fiquem ligados em mais essa contação. Os filhos de Tau e Querana, os 7 humanos monstros do Tupi-Guarani. Querana, a bela filha de Marangatu, era desejada pelo espírito maligno de nome Tau, que a capturou e a desposou, e dessa relação nasceram 7 filhos, que foram amaldiçoados pela deusa Araci, e quase todos, com exceção de um, nasceram como monstros horríveis, que, em ordem de nascimento, eram: primeiro, Teju-Jaguá, entidade das cavernas, grutas, lagoas e água doce, que tem um grande corpo de lagarto e 7 cabeças de cachorro. Segundo, Miboi-Tuí, entidade das criaturas aquáticas, uma espécie de cobra-pássaro, que tem forma de serpente e uma cabeça enorme, da qual se projeta um bico de papagaio. Terceiro, Monhai, entidade dos campos abertos e dos pássaros, que é uma enorme serpente com dentes longos e afiados e 2 chifres retos,
que funcionam como antenas e atuam com poder hipnótico para entorpecer suas vítimas. Quarto, Jaci Jaterê, entidade do descanso e da erva mate, cujo nome significa pedaço da lua, e é o único dos 7 irmãos que tem a aparência mais próxima de um ser humano, com cabelos loiros, de baixa estatura, andrógeno e que carrega um cajado mágico. Quinto, Curupi, entidade da sexualidade, fertilidade e reprodução. É uma espécie de homúnculo, de baixa estatura, olhos negros, sem pupilas, e com falo que usa enrolado em seu corpo, como um cinto, que utiliza como arma para atacar pessoas, violentando-as. Seu paladar está longe de ser refinado, pois alimenta-se de lixo, filhotes de animais e fezes. Sexto, Aoaô, entidade dos montes, colinas e montanhas, e é o mais perigoso e feroz dos irmãos, sendo estritamente canibal, ou seja, só come carne humana. Sua aparência lembra um carneiro ou porco selvagem, com presas afiadas e uivos de lobo. O sétimo e o último filho chamava-se Luizon, entidade da morte e tudo relacionado a ela, que tem a aparência de um lobo ou cachorro e um enorme falo de anta. Gosta de se alimentar das carnes dos mortos e, por isso, vagava em cemitérios durante a noite. Poranci, filha de Tupavé e Cipavé e tia de Querana, penalizada pelo sofrimento da sobrinha e indignada com a maldade causada pelos 7 monstros, se sacrificou para derrotá-los e salvá-la. Mas me conta aí, você sabia que a terceira geração dos primeiros seres humanos, segundo o Tupi-Guarani, eram seres monstruosos? E vocês conseguiram perceber em como esse mito dos 7 monstros lendários deram forma e influenciaram lendas que conhecemos hoje em dia? Por exemplo, o Curupira, por vezes, é representado com um porco selvagem próximo a ele. E o Curupi e a Aoaô eram irmãos, explicando essa possível proximidade. E o Saci Pererê, mesmo tendo recebido influências africanas e europeias, teve o seu início na cultura Tupi-Guarani, na cultura indígena, com o personagem Jaci Jaterê. Muito interessante tudo isso, não é mesmo? Interessante também será o nosso rápido passeio final para conhecer variados deuses do panteão Tupi-Guarani. Confiram aí! 30 deuses do Tupi-Guarani. Catu, deus do outono. Mutim, deus da primavera. Puerê, deus do trovão. Nhará, deus do inverno. Tupã, deus do trovão. Ayangá, deus do submundo. Tissê, deusa do submundo. Catxurel, deusa da morte. Pissê, deusa da poesia. Arapé, deusa da dança. Ayum, deus da música. Caupé, deusa da beleza. Guaraci, deus do sol. Jurupari, filho do sol. Jaci, deusa da lua e rainha da noite. Garandirô, deus da noite que se alimenta de sangue. Abeguar, deus do voo. Polo, deus do vento e mensageiro de Tupã. Tainacã, deusa das constelações. Araci, deusa da alvorada. Amanaci, deusa das chuvas. Sumé,
deus da lei e da sabedoria. Parajás, deusas da honra, do bem e da justiça. Xandoré, deus do ódio e das guerras. Yanderu ou Yamandu, deus dos deuses. Rudá, deus do amor. Celce, deusa das lavouras e das moradias. Juraraçu, deusa tartaruga com livre acesso ao inferno. Bem, vamos chegando então ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado de todo o conteúdo que eu trouxe aqui para vocês nessa contação. Já sabe, né? Se vocês quiserem ver outros vídeos relacionados a folclore brasileiro, além da opção de clicar aí embaixo na descrição para ter acesso a todos os links de todos os vídeos que eu já trouxe aqui, vocês também podem clicar aí em cima nos cards para serem direcionados diretamente para a playlist contendo todo o conteúdo de folclore, lendas e mitos que eu já trouxe aqui no canal. Vale muito a pena conferir. Espia lá, vai deixando aí o seu like, compartilhe o vídeo com seus contatos e se inscreva no canal. Gratidão para você que assistiu até aqui. Nos vemos numa próxima contação. Fui que fui!